Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Em primeiro lugar, eu queria começar esse vídeo com um agradecimento a todas vocês que comentaram o meu vídeo anterior ou que me mandaram mensagem no direct, no WhatsApp, enfim, que de alguma forma se fizeram presente no momento que eu enfrentei na semana passada. Vocês não têm noção do quanto vocês me ajudaram. As orações de vocês, os bons pensamentos, os bons desejos para minha saúde, para o meu restabelecimento, foi muito importante. Foi possível sentir que a vibração de vocês me ajudou muito. Então, meu muito obrigada mesmo, de verdade. Foi muito bom para mim ter com que me distrair, conversando com vocês, respondendo as mensagens de vocês enquanto eu estava no hospital. Então, me ajudou muito e eu sou muito grata, de verdade. Para começar esse vídeo, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Leira, eu sou fotógrafa e eu tenho um perfil com meus trabalhos de gestante, sou especializada em fotos de gestantes e bebezinhos. E eu acabei de passar por uma perda gestacional, muito carregada de emoção, muito triste, foi difícil para mim digerir a situação. Já estou melhor agora, gravei um vídeo anterior, vou deixar nos comentários aqui para vocês poderem ver, dando continuidade ao que está acontecendo comigo. E não era essa a temática que eu pretendia trazer para esse canal, mas é essa a temática que a vida me reservou. Então, acho que existe um propósito nisso tudo, então aqui estou. Hoje eu vim falar para vocês, como vocês devem ter visto no título do vídeo já, e eu também já citei nas minhas redes sociais, no meu Instagram, existe uma grande possibilidade da gravidez que eu tive não ter sido uma gravidez normal. Na verdade, isso já foi praticamente me confirmado pelo médico. A gente está apenas aguardando o resultado do anátomo patológico, que é para a gente ter a confirmação laboratorial e também para poder saber diferenciar as duas doenças. Como vocês viram no título do vídeo, a suspeita é de que a minha gravidez tenha sido uma gravidez chamada mola e datiforme. Eu demorei um pouco para falar sobre o assunto por 3 motivos. Primeiro, porque eu estava digerindo a informação. Antes eu não conseguia falar sobre isso com essa naturalidade que eu tô falando agora. Segundo, porque minha mãe vai passar por uma cirurgia amanhã e eu não queria que ela fosse pro centro cirúrgico preocupada comigo. E esse vídeo só vai ao ar amanhã, depois que ela já estiver operada. Então, por isso que eu demorei para falar. E inicialmente porque eu estava esperando uma confirmação do médico. Para começar, eu quero dizer apenas que esse diagnóstico ele foi sugerido desde a primeira ultrassom. Lá no dia 2 de março, quando eu descobri a perda, eu também já tive a suspeita dessa doença. Porém, era muito cedo, o meu diagnóstico ali, algumas coisas em mim não combinavam com o que sugeria da doença. Portanto, o médico meio que descartou logo no segundo dia e a gente seguiu achando que era apenas uma perda gestacional. Porém, no dia da minha curetagem, o médico me deu a confirmação de que realmente era doença e depois ele me disse que era para esperar o resultado do anátomo patológico. Eu vou tentar ser o mais breve possível para que esse vídeo não fique gigantesco, mas eu peço que vocês, por favor, assistam o vídeo completo, porque tem que ter um propósito nisso, gente, e informar sobre essa doença. Eu acredito que deve ser esse o propósito de Deus, então eu preciso muito que vocês me ajudem na disseminação dessa informação, que vocês curtam meu vídeo, que vocês compartilhem meu vídeo, que vocês me ajudem mesmo de alguma forma a falar sobre o assunto para que outras pessoas conheçam essa doença. Como eu disse, eu acredito que tem um propósito nisso, eu acho que Deus deve estar me usando para poder difundir essa informação. Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Por favor, deixem um like no vídeo. Eu não estou falando sobre isso para me promover, eu tinha a intenção de promover o canal sim, porém a temática do vídeo do canal era para ser outra, completamente diferente. Estou levando para esse lado agora por uma questão de necessidade mesmo, porque eu acho que eu preciso falar sobre o assunto. A doença que supostamente eu desenvolvi chama-se mola e datiforme. É uma doença trofoblástica gestacional, ou seja, é uma doença causada por uma gestação que deu errado. Existem 2 formas da doença.
a mola completa e a mola parcial. Eu ainda não sei qual das duas eu desenvolvi, eu preciso do resultado do anátomo patológico, depois eu posso gravar um outro vídeo falando sobre a minha experiência. Vou falar sobre a mais comum, a mola completa. A mola completa, ela acontece quando um óvulo oco, sem o núcleo de DNA da mãe, é fecundado por um espermatozoide normal do pai. Essa gravidez não tem a menor chance de dar certo, porque para uma gestação dar certo é preciso de 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai, que somam um total de 46 cromossomos. Nesse caso, a mulher vai desenvolver uma gravidez doente, uma doença, chamada mola hidatiforme completa. O que acontece? Uma multiplicação celular. Ela começa a se multiplicar exacerbadamente e forma vesículas dentro do útero da mãe. São tumores benignos até então. São vários tumores que vão todos entrelaçados ali, aquela multiplicação celular, e começa a crescer um conteúdo disforme dentro do saco gestacional, dentro do útero da mãe. Até então, ela está na forma benigna. Ela tem riscos, porém ela não é um caso grave ainda. A dificuldade da mola é que ela é muito difícil a gente se livrar dela. Por quê? O médico faz a limpeza, o esvaziamento uterino, e sobra sempre um pedaço, sempre sobra um pouquinho. E esse pouquinho, ele não vai ser expelido depois naturalmente, como numa perda gestacional normal. Esse pedacinho da mola que sobra ali dentro, ela se multiplica novamente. Ela continua a multiplicação celular, ela continua crescendo, continua multiplicando. E quando a mulher não volta para saber, quando a mulher não fica sabendo a respeito do que aconteceu, quando a mulher não faz nenhum teste de beta-HCG para ver se o beta baixou, enfim, quando a mulher vai embora depois de um aborto, às vezes até mesmo um aborto que foi expelido naturalmente, e a mulher não fica sabendo que sobrou esse restante da doença dentro dela, quando ela descobre, na maioria das vezes, a doença já se tornou a forma maligna, que é a mola invasora. A mola invasora, ela penetra no útero, penetra nos órgãos da mulher e ela pode criar metástase em outros órgãos, principalmente no pulmão, que é o mais comum, inclusive. Quando a doença evolui para a mola invasora, as células, esses tumores que nasceram no útero da mulher, eles invadem outros órgãos. E aí, eles podem criar metástase em outras regiões do corpo da mulher, principalmente no pulmão, que é a forma mais comum de metástase da mola. Enquanto a doença ainda não se tornou mola invasora, é mais fácil de cuidar e de sarar. Então, para vocês entenderem melhor, vamos supor que uma mulher descobre uma gravidez, descobre que é uma gestação anembrionária. Até então, apenas uma gestação anembrionária. Ela passa pelo procedimento de curetagem e vai embora para casa. A curetagem é um procedimento até simples. A gente não tem muita dor, não tem muito sofrimento físico. E vamos supor que essa mulher não retorne ao médico. O que pode acontecer? Sendo a mola invasora, se sobrar, e geralmente sobra, fragmentos de resíduos uterinos, esses resíduos eles voltam a crescer. Esses tumores, que até então eram benignos, podem se tornar malignos, que é o caso da mola invasora, quando ela começa a penetrar as paredes uterinas e aí vai para outros órgãos e cria metástase em outros órgãos da mulher. O mais comum deles é o pulmão. Então é necessário um acompanhamento com beta-HCG, é necessário um acompanhamento de ultrassom para verificar o esvaziamento completo do útero e para verificar a baixa do hormônio beta-HCG no corpo da mulher. Esse hormônio ele não pode aumentar, ele tem que diminuir. E em alguns casos, no caso da mola, ele aumenta, ele volta a subir, porque sobraram pedaços dos resíduos e esses resíduos voltam a se multiplicar. Então, nesse caso, a mulher precisa fazer um acompanhamento com o ginecologista dela, o obstetra, muito rígido. É necessário 8 negativos do beta-HCG
para confirmar a cura da doença. E exige um acompanhamento de até 1 ano para depois poder ter alta da doença e poder engravidar novamente. O tratamento é feito com quimioterapia, ou seja, é como se fosse um câncer mesmo. Como existe essa multiplicação celular, a mulher precisa tomar medicamentos que parem essa multiplicação celular exacerbada. Então, é necessário um tratamento de quimioterapia. Inicialmente, pelo que eu li, é começado com um tratamento de quimioterapia mais leve e em alguns casos é necessário uma quimioterapia um pouco mais pesada para se ver livre da doença. Quando a doença se torna mola invasora, é necessário um tratamento mais drástico, muito mais severo. Então, muitas vezes é necessário a esterectomia, que é a retirada completa do útero da mulher, ovários e todo o órgão reprodutor, para que a doença seja completamente impedida de evoluir. Eu estudei muito sobre o assunto antes de vir falar para vocês. Eu pesquisei muito e encontrei no Facebook uma associação brasileira de doença trofoblástica, mola e datiforme. Este grupo no Facebook, ele é monitorado por médicos que fazem parte dos centros de referência de mola e datiforme no Brasil. São poucos médicos que conhecem a fundo essa doença, então existe essa associação brasileira no Facebook e os médicos lá respondem os tópicos das pacientes. Eu li vários depoimentos ali. O mais recente que eu li foi o caso de uma moça que lutou por anos contra a doença, fez 5 ciclos de quimioterapia e a quimioterapia já estava judiando apenas dela, não estava matando a doença e foi necessária a esterectomia completa. Ela precisou retirar os órgãos reprodutores dela completamente para poder se ver livre da doença. Essa semana ela postou o primeiro beta dela, quase negativo, e o que indica que ela está se livrando completamente da doença. Mas com toda certeza gerou uma perda imensa e um desgaste emocional muito grande nela, né? Então a intenção que eu tenho com esse vídeo é que as pessoas conheçam essa doença e que elas possam não desconfiar que está acontecendo com elas, mas que elas possam acompanhar o pós-operatório delas, a pós-curetagem delas, para que elas fiquem atentas a qualquer mudança no organismo delas, porque é muito importante que essa doença seja descoberta desde o início, para que a mulher receba o tratamento correto e que impeça maiores perdas e uma dor muito maior que a esterectomia completa. No meu caso, eu já sou mãe, graças a Deus, mas eu queria muito gestar novamente. Perder meu útero seria a maior dor da minha vida, seria uma dor imensa, inestimável. Então, eu dou graças a Deus da gente ter descoberto a possibilidade da doença desde o primeiro momento, de ter feito a curetagem ainda no início, porque isso aumenta muito as chances no meu tratamento e na minha alta da doença. Existe também a mola incompleta. A mola incompleta, ela acontece quando um óvulo normal, com os 23 cromossomos da mãe, é fecundado por 2 espermatozoides ao mesmo tempo. Isso é raríssimo, porque normalmente o óvulo ele cria uma crosta e ele se fecha totalmente após a fecundação de um espermatozoide, impedindo assim que outros espermatozoides fecundem o mesmo óvulo. No entanto, em casos muito excepcionais, acontecem a fecundação simultânea de 2 espermatozoides ao mesmo tempo. Nesse caso, o óvulo é preenchido por 23 cromossomos da mãe e por 46 cromossomos do pai, 2 espermatozoides com 23 cromossomos cada um. Então eles formam uma gestação com 69 cromossomos, e isso é totalmente incompatível com a vida. Porém, neste caso, existe um embrião em formação, existe um bebezinho em formação, porém esse bebezinho é incompatível com a vida.
eles chegam normalmente até 12, 16 semanas de gestação e geralmente vêm a óbito naturalmente. Mas eu li inúmeros casos de gravidez com mola e datiforme parcial que chegaram a 32 semanas, um caso de 34 semanas, e o bebê chegou a nascer, mas infelizmente viveu apenas 4, 5 horas. O bebê nasce com muitas síndromes, com muitas sequelas da doença e é incompatível, totalmente incompatível com a vida. Não existe nenhum caso, eu não encontrei nenhum caso de um bebê de mola e datiforme parcial que tenha sobrevivido mesmo com algumas sequelas. Não consegui encontrar nenhum caso. Então o bebê é totalmente incompatível com a vida. O mais comum é que o bebê venha a óbito até 12, 16 semanas de gestação. A mola e datiforme parcial, ela é o caso menos grave da doença, ela é menos arriscada para a doença. É mais difícil ela evoluir para o estado maligno da doença. Então, geralmente, na mola parcial, a mulher consegue se livrar da doença mais rápido e de forma mais tranquila do que no caso da mola completa. Ainda assim, é necessário um acompanhamento de 1 ano, é necessário o acompanhamento dos exames de beta, é necessário acompanhamento com ultrassom para verificar que a mulher realmente está livre da doença. E apenas após 1 ano, a mulher é liberada para uma nova gravidez. A mola datiforme, tanto na mola parcial quanto na mola completa, ela é uma doença raríssima. É muito raro, tanto que eu nunca tinha ouvido falar, nunca mesmo. A maioria das pessoas nunca ouviram falar. Então, eu acredito de verdade que exista um propósito em eu estar vivendo essa situação e que seja necessário falar sobre o assunto para que outras mulheres saibam da existência dessa doença. Porque uma das características da doença é que, mesmo diante da perda, mesmo diante já da informação de que a gestação não evoluiu, o beta continua aumentando, a mulher se sente cada dia mais grávida, os enjoos são muito fortes, a mulher tem muito enjoo, muita azia, todos os sintomas normais de gravidez são assim de formas muito mais exacerbadas. Ao longo, desde o dia 2 que eu soube que a minha gestação não tinha evoluído, a cada dia que passava eu me sentia mais grávida, cada dia que passava eu tinha mais enjoo, mais fome, mais sono, mais cansaço. Eu tinha muita azia e isso me incomodava demais. Eu me sentia grávida, porém eu sabia que não existia um bebê evoluindo dentro de mim. A mola completa, ela gera sintomas muito mais exacerbados porque o beta-HCG geralmente evolui de forma totalmente maluca. Então são assim 100 mil, 200 mil de beta-HCG. No caso da mola parcial, os betas são menores, os valores de beta são menores, porém também continuam evoluindo mesmo diante da perda gestacional, pois a multiplicação celular continua, pois não é um bebê que está se desenvolvendo dentro dela. É importante as pessoas saberem que existe essa doença, porque é quase inimaginável pra gente que uma mulher que teve uma perda gestacional descubra depois de algum tempo que ela ainda tem pedaços da sua gestação se multiplicando dentro dela. Antes de começar esse vídeo, eu fui fazer uma última pesquisa e eu achei um caso que foi um dos primeiros casos identificados de mola e datiforme no Brasil, e foi uma moça na década de 50 que ela passou por uma perda gestacional, passou por um procedimento de curetagem e retornou após 2 anos com a doença, já no seu estado terminal, com metástase no pulmão, e ela veio a óbito pouco tempo depois. Uma coisa que a moça poderia ter tratado, ter sido salva, mas por falta de conhecimento, de informação, infelizmente ela veio a óbito. Infelizmente isso continua acontecendo hoje em dia. Muitas mulheres não recebem um diagnóstico correto, até mesmo porque não têm condições de ter acesso a bons médicos,
e acabam só descobrindo a doença quando já estão no estado avançado da doença, e aí já é tarde demais para salvar os seus órgãos e muitas vezes para salvar a sua vida. Eu resolvi gravar esse vídeo com um cunho totalmente informativo. Eu queria falar de forma que não fosse tão sentimental, que não fosse pessoal, que não estivesse falando de mim, mas que estivesse falando de forma geral da doença, para apresentar para vocês mesmo o que é a doença. Eu não sou nenhuma profissional da saúde, o que eu falei aqui, eu li, eu vi vários vídeos de médicos dando cursos para residentes, e eu li, ouvi muitas opiniões, li vários depoimentos de pacientes que passaram pela doença ou que estão passando pela doença, ouvi vários vídeos de profissionais, li vários PDFs de profissionais falando sobre a doença antes de vir gravar esse vídeo para vocês. Eu espero de verdade que vocês me ajudem curtindo esse vídeo, comentando nele, para que a gente aumente o número de visualização e atinja o maior número de pessoas que possam se beneficiar dessas informações. A informação pode salvar a vida, né? Então acho que é muito importante. Eu vou gravar um outro vídeo depois falando da minha experiência, de como aconteceu comigo, desde o diagnóstico, desde a desconfiança da doença até a minha curetagem. E como foi para mim, como está sendo para mim, o que eu sinto. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque esse vai ficar muito longo e essa não é a minha intenção. Eu gostaria muito que vocês assistissem o vídeo completo para ter o máximo de informação, de conhecimento a respeito da doença, e depois eu falo sobre a minha experiência. Me contem aqui nos comentários se vocês já tinham ouvido falar da doença, se alguma mulher já vivenciou a doença, já conheceu alguém que teve a doença. Pelo que eu li, até hoje não existe uma informação exata do número de casos espalhados pelo Brasil, porque ainda falta muita informação e muitas vezes falta diagnóstico, então ainda não existe um número exato. Mas eu sei que é uma doença rara, porque eu que trabalho com grávidas nunca tinha ouvido falar. Então eu sei que é uma doença muito rara, mas eu acredito que a gente possa falar sobre ela para que outras mulheres que têm o azar de passar por essa doença, assim como eu tô passando agora, possam saber o mais cedo possível para poder se tratar e se ver livre da doença o quanto antes. Muito obrigada se vocês assistiram até aqui. Por favor, deixem um like no vídeo. Se possível, deixe um comentário. E depois, quem quiser falar comigo a respeito no particular, pode me chamar também. E depois, se vocês quiserem ver, eu vou deixar um vídeo com o meu depoimento particular a respeito da minha experiência com a doença.